Pessoal entrando. Eita. Boa noite, joinha. Boa noite. Tudo bem? Ó, tudo bem, e você? Oi, gente, tudo bom? Quem tá assistindo a Oi, gente? gente, todo mundo que entrou. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar mais. Uhum. Ai, que calor, meu Deus. Acho que eu tô nervoso, então eu tô meio frio, sabe? Gente, eu tô nervoso, tô suando aqui, então, ó, não liga, tá? Vou ficar passando a mão na testa. Só ignora. Então, joinha, a gente pode começar, né? Você não quer se apresentar primeiro? Começar se apresentando? Sim, Fica à vamos vontade. fazer isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jaguar, eu sou professor de biologia do cursinho da UEL, do CPV. E eu tô aqui hoje para bater um papo com vocês e com o Joinha para falar sobre expressões racistas na linguagem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joinhas, para quem não me conhece. Eu sou professor de atualidades do CPV. E aí, eu e o Jaguar, então, a gente se reuniu para a gente falar um pouquinho desse tema, né, referente ao racismo na nossa sociedade, como ele pode passar despercebido por meio de algumas expressões que a gente utiliza no dia a dia. Isso, exatamente. E aí, para já dar uma luz de como vai ser a dinâmica aqui, basicamente eu vou fazer uma introdução, né, Joinha, falando um pouquinho do aspecto histórico, né, do racismo estrutural, por que que ele é tão estrutural, tá tão enraizado na nossa sociedade. Depois o Joinha vai falar um pouco sobre a expressão racistas do ponto de vista mais gramatical, etc. E depois a gente vai entrar propriamente dito nas expressões racistas, nas principais expressões racistas que a gente vê as pessoas até nos dias de hoje falando, né? Certo, Joinha? Beleza. Então eu vou começar. Eu vou primeiro falar um pouco sobre o século XIX e sobre o século XX aqui no Brasil, né? No século, quando você pega ali nos anos 30, mais ou menos do século XIX, lá na Europa, foi criado o termo de eugenia, né, que é uma pseudociência que foi trazido para o Brasil e as academias, as universidades da época pegaram ela com muito bom grado, né, lembrando que só pessoas brancas que tinham acesso a universidades da época, né, e 20 anos depois, 18 anos depois que chegou, né, esse termo da eugenia aqui, ainda no século XIX aqui no Brasil, é, leis foram criadas para que o negro não pudesse ter acesso à educação, né? Então, leis como, por exemplo, leis que diziam que o negro não podia se matricular em escolas públicas, algumas leis também que falavam que o negro não podia se matricular em educação básica, então tudo para que o negro não tenha acesso a uma educação aqui no Brasil, né? Além disso, também aí no final, quase no final do século XIX no Brasil, tivemos uma lei que falava que o negro não podia ter acesso a terras, né, aqui no Brasil. Então, aí no século XIX através do poder público, de leis, fizeram com que o negro não tivesse acesso tanto à educação quanto a terras, né? Lembrando que essas leis saíram antes de 1888, que foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Abolindo a escravidão. E aí chegamos, né, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, e aí a gente começa a transitar do final aí do século XIX para o início do século XX. E nessa transição do século XIX para o XX, o Brasil começa a discutir, homens brancos começam a discutir uma política, um modelo de branqueamento do Brasil, né? Então, ali na primeira década do século XX, esses homens brancos que faziam de tudo para que os negros não pudessem estar tomando as decisões, até porque o negro, ele, a,
ele foi liberto sem educação e sem terra, né? Nesse modelo de branqueamento, o governo brasileiro gerou um modelo, fez uma verdadeira campanha na Europa para poder trazer europeus para morar aqui no Brasil, para poder fazer o branqueamento da população brasileira. Nisso, várias colônias foi fomentada para essas pessoas. Colônia aqui no sul, onde a gente vive, né, foi fomentada, foi entregue para que esses povos europeus que estavam chegando construíssem a sua história e a sua vida ali. Várias colônias ali no interior de São Paulo também foram entregues a esses povos. E o governo também facilitava crédito, facilitava também investimentos, né, para que essas pessoas pudessem abrir o seu próprio negócio, né? E também, quando você pega ali na primeira década do século XX, a Igreja Católica, a Igreja Católica que nunca fez uma escola, né, depois de 1888, que os negros foram libertos, a Igreja Católica ela nunca fez uma escola voltada aos negros e aos filhos dos negros que foram libertos. Mas essa mesma Igreja Católica ali na primeira década do século XX, fez inúmeras escolas, né, Joinha? Para as pessoas que estavam vindo, né, para os europeus. Então você tinha ali escolas italianas, você tinha escolas francesas, escolas alemãs, tudo para esse povo que estava vindo, né? Aí você sempre escuta muitas pessoas falando assim, mas o meu bisavô, o meu avô, a minha avó chegou muito pobre aqui. É verdade, só que chegou com uma facilidade, né, de conseguir crédito, de abrir o seu próprio negócio e, consequentemente, o lucro, né, que essas pessoas, o capital que essas pessoas geravam era para elas, basicamente. Diferente do negro, né, que sempre gerou o capital para uma outra pessoa, né? Negro esse que foi liberto sem ter direito à educação, ter direito à terra e nem mesmo Joia, um mísero O pedido de mínimo. desculpa. O Você tem o mínimo, né? mínimo. O mínimo, se a gente pega aí, 60% da história do nosso país foi baseado na escravidão, né, dos povos negros e também dos povos indígenas, né? E para você ter uma noção, como eu falei lá no século XVIII, teve uma lei que proibia o negro de ter acesso à terra. Quando você pega ali na década de 60, né, 1968 mais ou menos, foi criada uma lei no Brasil, que durou ali uns 15, quase 20 anos, que dava acesso a 50% das vagas nas universidades públicas para filhos e filhas, principalmente homens que estudavam naquela época, né, para filhos poderem ingressar, né, eram verdadeiras cotas para filhos de fazendeiros entrarem na universidade pública, né? E nessa época ninguém reclamava de cota, falava que cota era esmola, né? Então, só em 200 anos, esse pouquinho que eu falei, que a história é muito mais robusta, mostra como foi criado todo um sistema, né, racista que é muito enraizado na nossa sociedade. E junto com todo esse sistema racista, também vem carregado de inúmeras expressões racistas que o Joinha vai comentar um pouco mais de forma técnica sobre isso. Então, gente, é importante a gente lembrar que as palavras, né, os vocábulos, eles existem para transmitir uma determinada ideia, né, mas eles também são carregados de uma história e uma cultura. Então, o que a gente vai falar aqui, a maioria dos termos que a gente vai falar, é importante a gente estudar a origem deles, né, para saber diferenciar aquilo que tem uma origem racista e aquilo que não tem essa origem, né. E mesmo que o motivo da gente aplicar esse termo hoje em dia não seja racista, ele ainda assim, por conta da origem que ele tem, não é adequado a gente perpetuar a utilização desse termo, né? Outro detalhe importante para a gente falar também é essa questão de dialetos e de ressignificações de termos, né? O mesmo português que a gente fala aqui no Sul, o pessoal lá do Nordeste, da região Norte, eles vão falar o português brasileiro, mas tem muitas diferenças, né? Algumas palavras mudam completamente de sentido, e é importante a gente entender que isso, durante alguns séculos, também aconteceu, né? Mas que ainda assim é importante a gente estudar a origem desses termos para entender o porquê que eles ainda são racistas, né? Como entender a origem deles faz a diferença em utilizá-los ou não. Isso. E só um detalhezinho, é importante a gente entender também que a construção do indivíduo é uma construção que parte da sociedade para o indivíduo, né? Nós, enquanto pessoas, somos indivíduos e tudo mais, mas nós recebemos muita influência do local onde nós vivemos, né?
E só um exemplo assim bem simples para a gente entender é a questão do idioma. Nós só falamos português porque a gente vive num país que fala português, né? A sociedade como um todo fala, nós também falamos. Então, se essa questão de construção do indivíduo sofre tanta influência do social, né, partindo do social para o individual, quando a gente parte do pressuposto de que termos racistas, eles perpetuam essa noção de desigualdade racial, do social, a gente também vai inferir isso no individual. Nós vamos colocar isso para a gente, é uma questão de subjetividade mesmo. Isso. Então agora a gente vai falar, né, algumas expressões racistas, explicar de onde ela vem e falar também algumas expressões que podem ser faladas no lugar delas, né, Joinha? Eu tô com as minhas anotações aqui na tela do computador, tá? Então, às vezes eu vou dar uma olhada ali pro canto para eu não me perder. Eu também, tô aqui só... Vamos começar então sobre a perspectiva, né, do negro, do preto, como algo negativo, né, Joinha? Uhum. É importante a gente ressaltar aqui que esses termos que a gente vai falar, eles têm uma origem, alguns deles têm origem no inglês, outros têm origem no português, tá? E é importante a gente entender essa diferença, porque a questão racial ela é diferente de acordo com o país que a gente está trabalhando. Só a nível de exemplos, a gente vai falar aqui, por exemplo, de lista negra, humor negro, e esses termos a seguir, né? Que utilizam o preto, o negro, como sendo algo pejorativo. Só que duas palavras que a gente usa no dia a dia da comunidade científica que não são pejorativas. Por exemplo, caixa preta e buraco negro. Buraco preto não existe, mas buraco negro. Por quê? Quando a gente utiliza o caixa preta ou buraco negro, a gente está se referindo a uma questão referente à ausência de luz, né? Então é como se luz e trevas, né, fossem duas coisas juntas, fossem dois lados da mesma moeda. Então, por exemplo, o buraco negro, ele recebe esse nome porque ele tem uma ausência de luz, né? Ele consome a luz, tal, e tudo mais, por conta desse quesito que ele recebe esse nome. Então, o nome, a origem do nome não é uma origem racista. Caixa preta, ela tem esse nome porque ela está relacionada com você não enxergar o que está dentro dela, você não ter acesso fácil ao que está dentro dela. Então, ela também está relacionada com o escuro, com o obscuro, com aquilo que está relacionado à falta de luz também, né? Só que é por isso que é importante a gente entender a origem do termo, né? Esses dois termos, no caso, eles não sofrem influência de racismo e coisas do gênero, né? Agora, os que a gente vai falar já é um pouco mais complicado. Por exemplo, Isso. Vou começar aqui, tá? Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão ouvindo um cachorro? Tem um cachorro latindo aqui. Enfim, lista negra. Esse termo, ele é utilizado como o negro aqui, ele é tido como uma noção pejorativa, né? Esse lista negra, ele se remete a uma coisa, uma lista proibida, né? Uma lista de pessoas que não têm acesso a alguma coisa ou que estão sendo observadas para que o acesso seja tirado delas, né? Então, de novo, o negro aqui é colocado como uma coisa pejorativa. E um sinônimo que a gente pode usar, então, no nosso dia a dia, porque a gente vai precisar em algum momento usar esse termo, é lista proibida mesmo, né? Inclusive, eu achei na internet, fazendo uma pesquisa, que um site, um dos maiores sites de programação do mundo, ele trocou esse termo. Ele utilizava a lista negra e agora ele trocou, ele colocou lista proibida, né? E ele fez isso exatamente por conta do movimento Vidas Negras Importam, Vidas Pretas Importam, né? E é um site que assim, é acessado por 40 milhões de pessoas. Então, só para demonstrar a importância do significado das palavras, né? Aí, se você quiser falar dos outros. Outras palavras também, como, por exemplo, magia negra, né? É uma delas, né? Que a gente pode estar trocando por magia ruim, né? Tem outras também. Coisa de preto, né? Serviço de preto. Antes de eu entrar na universidade, eu trabalhei, né? E um dos meus serviços foi trabalhar de servente de pedreiro, né? E lá eu às vezes escutava isso do patrão, né, que era um homem branco, ele falava assim, nossa, que serviço de preto, né, e aquilo me doía muito, e eu não sabia explicar na época o porquê que aquilo me machucava, mas hoje eu sei o porquê, e é isso que a gente está tentando passar aqui para vocês, né. Então é um serviço ruim, é um serviço mal feito, né, mas por que associar esse ruim, esse negativo com o povo preto, com o povo negro, né? Isso não faz sentido, isso é racista. Então a gente tem que se policiar e a cada vez mais tentar mudar, né, o nosso dialeto, porque como o Joinha falou, a língua é viva, né?
ela está em constante mudança, e quem faz a mudança da língua é o povo, né, Joinha? Uhum. E é importante ressaltar também, gente, que eu e o Jaguar, a gente não é especialista em linguagens, em estudos da língua e tudo mais. Então, assim, o que a gente pesquisou hoje é algo bem fácil de achar na internet, é algo que todo mundo pode Uhum, ter acesso, quem tem acesso à internet, obviamente, né? Então, não é algo que dá muito trabalho, né? Você não precisa ser um especialista nisso para denunciar que um termo é racista. Inclusive, nós, pessoas que já temos essa consciência, já temos a ciência de qual termo utilizar ou como utilizar, é importante que a gente ajude outros também, né? A gente ajude outros a construir sim, esse conhecimento, ajude outros a educar as pessoas, tudo mais, né? exatamente. E em contrapartida, né, da expressão do negro, do preto sendo usado como algo pejorativo, algo ruim, a gente tem o branco, né, Joinha, sendo Uhum, utilizado como algo positivo, como algo bom, né? Tem uma expressão racista que é o preto de alma branca, né? Que é aquele preto, aquela pessoa negra, aquele preto bom, né? Só que por ele ser bom, então ele tem que ter uma alma branca. Como que isso funciona, né? Isso é um vestígio que a nossa sociedade traz desde a época da escravidão, né, Joinha? uhum. É importante, por exemplo, outro ponto que remete a isso que você falou foi essa questão da ovelha negra, né? Sempre que alguém foge à regra ou é um pouco diferente da maioria, as Ou da pessoas acabam família, né? ou da família mesmo, né? Da As família, pessoas, né? A família é as pessoas conservadora ou a mina é progressista, né? É, aí as pessoas utilizam esse termo, ovelha negra, né? Então é para dizer que o negro ali, o preto, ele é diferente, né? Ele é diferente de um sentido ruim, ele não é diferente no sentido bom, único, para frente, progressista. Ele é diferente no sentido que vai causar problemas. Aí, só respondendo uma pergunta que fizeram no chat, fizeram assim: magia negra não é usada por causa das relações com a noite dos rituais? Então, ela é utilizada nesse sentido mesmo, mas ela é utilizada quando colocada num contexto ritualístico, né, ocultista e tudo mais, e que foi inclusive criado pela língua inglesa. Não sei se foi nos Estados Unidos, foi na Inglaterra, mas ele foi criado na língua inglesa. Quando a gente traz esse sentido da magia negra para o nosso português, a gente traz esse sentido da magia negra como sendo uma coisa ruim, né? Como sendo uma bruxaria, uma coisa que foge à ética cristã, foge ao cristianismo, então é algo ruim, né? Uma cadeira cai, é magia negra, isso aqui, né? Você não tá pensando, nossa, foi feito à noite, no dia anterior, não, o rito, não, né? Então isso já tá automático, então é nesse sentido que a gente tá querendo falar. Uhum. Inclusive, quando uma coisa boa acontece, as pessoas, como por exemplo a magia branca, em alguns momentos é associada à fertilidade, ao cultivo, né, de terras, né? Quando esses eventos acontecem, as pessoas não, em nenhum momento elas utilizam o termo magia branca, né? Porque não é cabível dentro do contexto da língua portuguesa, do nosso dia a dia, né? Da cultura brasileira. Mas sim, nos Estados Uhum. Unidos e na Inglaterra e na Europa, de modo geral, assim, a magia negra tem esse sentido, né, o Black Magic, ele tem um sentido mais voltado à magia ritualística mesmo. Sim, e ainda a gente, né, falando esse contraposto do branco com o negro, o preto, utilizado na nossa linguagem, um termo muito utilizado é a inveja branca, né, Joinha? Inveja já não é uma coisa boa, né, Joinha? A gente pode trocar a É. palavra inveja pelo quê, Joinha? Então, Admiração, a inveja, enfim, a palavra inveja, ela seria né, um pecado capital. Para quem acredita um em pecado capital. pecado, para quem tem essa noção mais cristã das coisas, seria um pecado capital. Só que a inveja branca é uma inveja boa, né? É uma inveja que ela não vem com essa noção de pecado. E isso que é muito problemático, porque atribui o branco o sentido de uma coisa boa, de uma coisa válida. Só que, na verdade, Uhum, né, e daí, se você quiser é. utilizar o sentido de inveja branca, você pode usar um sinônimo que seria admiração, né? Você observa alguém, observa como uma pessoa é dedicada, como uma pessoa é trabalhadora, estudiosa, você pode falar que você tem uma admiração por essa pessoa, ao invés de falar E que não você tem tem uma inveja problema, branca. E não tem problema não tem você dizer que você problema admira alguém. admirar. Pelo contrário, né? Com certeza pessoas admiram você e você admira pessoas, né? E a gente tem que parar com essa questão do nosso ego, né? Do nosso ego sensível de, enfim. Então, a inveja branca é uma delas. Tem um também que amanhã é dia de branco.
né, Joinha? Eu já ouvi bastante essa e já ouvi também amanhã é dia de preto. Eu quero falar a minha experiência com esses termos. É quando pessoas iam trabalhar em escritório, algo menos braçal, eu ouvi, ai, deixa eu ir dormir que amanhã é dia de branco, né? Agora, eu já ouvi do meu padrasto, né, dos meus parentes que trabalham em serviços braçais, eles falarem, amanhã é dia de preto, deixa eu ir dormir, né? Então, você também tem essa questão, né, da dualidade do serviço mais acadêmico, do serviço mais pensado, ou do serviço menos braçal ser associado ao branco, e do serviço braçal, né, que exige mais esforço físico, ser atribuído ao preto, ao negro. E é importante a gente ressaltar que durante o período de escravidão, o que as pessoas escravizadas faziam não era considerado trabalho, né? Então, por isso que surgiu esse termo amanhã é dia de branco, porque o trabalho braçal, o trabalho na roça, o trabalho que era direcionado aos escravos daquela época, ele não era trabalho, né? Eles não era entendido aquilo como trabalho, porque não era remunerado. Hoje em dia, a gente entende isso como trabalho, né? Aí o pessoal da sociologia vai falar muito mais disso do que eu durante as aulas deles, É, mas ainda assim é importante a gente ressaltar essa diferença, né? O que seria um trabalho de branco, o que seria um trabalho de preto, né? E como isso hoje em dia ainda é perpetuado, né? Durante as nossas conversas com as pessoas. E um outro termo importante a gente falar, e que ele causa muita polêmica, inclusive, é o humor negro, né? Porque, primeiro, a gente tem que definir o que é humor, né? O que é humor? Até onde o humor pode ir sem afetar ninguém, sem ofender ninguém. Isso é algo que, enfim, está aberto à discussão. Eu não vou definir isso, não cabe a mim definir isso, inclusive, né? Mas é importante ressaltar que esse humor negro, esse termo negro, novamente, ele vem num sentido pejorativo, né? Ele está sendo utilizado no sentido pejorativo, como sendo algo que não é muito aceitável, né? É algo que é problemático. E daí você pode, se você for utilizar para se referir a um humor mais pesado, eu diria, você pode usar um humor mais ácido, um humor chocante, né? Então, essa característica, você pode trocar essa palavrinha, né? Que você vai manter o sentido ok, é um sentido que ainda é passível de comunicação. E a nossa geração tá melhorando, a gente tá falando, nossa, que pesado, né? Que já A é gente abrevia tudo e fala, nossa, a pesado. gente, nossa, pesado, né? A gente tá fazendo muito isso. E também existe expressões, né, Joinha, que tá envolvido com a hipersexualização dos corpos pretos, né? A gente já sabe, né? Inclusive foi falado na live de ontem com as meninas, que essa questão das pessoas negras, as pessoas pardas, pretas, elas, de uma maneira geral, elas são hipersexualizadas, né? Elas são, o corpo dela é tido como algo mais selvagem, né? Mais insaciável. O homem é um homem viril, uma mulher é uma mulher fogosa. Então, quando as pessoas utilizam esses termos, elas acham que estão fazendo elogios. Um exemplo bem clássico, né? Você é um negro bonito, você é uma negra bonita, né? A partir do momento que você diz que a pessoa ela é um negro bonito, uma negra bonita, é como se essa pessoa fugisse à regra, né? Que como se os corpos negros eles não fossem passíveis de beleza, né? A pessoa que é preta, a pessoa que é parda, a pessoa que é negra, não fosse bonita por natureza. E aí ela fosse uma exceção, e aí você precisa, né, acrescentar isso, sempre acrescentar o bonito. Enfim, se você quer elogiar alguém, é só simplesmente falar, você é uma pessoa bonita. Não, não Você é uma precisa. pessoa bonita. Isso, inclusive, é passível de qualquer. Essa questão é problemática em outros âmbitos também, né? Dá Em pra relação abranger a, ela, né? em relação a pessoas que são asiáticas, em relação a pessoas que são gordas, você falar, enfim, é o mesmo sentido. Uma pessoa gorda, ela é uma pessoa bonita, ela vai ser bonita se ela for, enfim, não importa, né? Negro, gordo, whatever. Tipo, a pessoa é bonita. Tipo, você não precisa dizer que ela é uma exceção à regra, porque não existe a regra. Enfim, não sei se eu Então, me fiz a regra entendível aqui. é, é- a regra é algo construído, né? E aí também tem a beleza exótica, né, Joinha? A beleza exótica, Enfim. que é o que vem de fora, né? É o que foge ao padrão, Você não né? quer falar o que é exótico para biologia? Que é um sentido Então, parecido. o exótico em biologia é aquilo que vem de fora, né? Então, por exemplo, plantas exóticas são plantas que não é daquela região, que veio daquela região e vai começar a competir, né, com
com o que já é nativo, né? Com as plantas, enfim, com toda aquela biodiversidade que já está ali, né? Exatamente. E essa questão do beleza exótica, ela é problemática porque é como se não fosse daqui, né? Não fosse algo, fosse diferente, eu diria, né? E aí, por que é diferente? Porque o padrão, o normal, o endêmico, né? Seria o padrão de beleza europeu. Então, só é bonito aquele padrão de beleza europeu. E o que foge disso é exótico. E aí, por isso que esse Mas, termo também é problemático. e como que a gente fala, né, que, ai, que beleza exótica, né? Aí você vai ver, é uma negra e tal. Como que você fala que essa pessoa ela tem uma beleza exótica, sendo que esse padrão brasileiro, né, sendo que esse fenótipo brasileiro é mais de 50% da nossa população. A nossa população, mais de 50% é composta de pessoas negras, pessoas pretas, pessoas pardas, enfim, das diferentes tonalidades que existem, né, dentro da etnia negra dentro do nosso território brasileiro, e como que você fala que isso é exótico, né? Então, isso é uma adoração a um padrão de beleza exterior, né? Então, enfim, a gente vê várias pessoas aí se fingindo de nacionalista e adorando um padrão de beleza exterior, né? Então, a gente vive numa grande bolha de hipocrisia, né? A gente tem que melhorar em relação a isso. E outros termos também, né, Joinha? É bombom, a gente ouve muito bombom, principalmente para mulheres, né? Negão também, queria que você falasse um pouco. Então, desses termos, eles, como eu disse no comecinho, eles são utilizados para hipersexualizar um corpo negro, né? Seja um homem ou uma mulher, e eles são utilizados como forma de elogio, mas é daquele sentido. Você está elogiando a pessoa por conta de uma característica racial, né? Você está atribuindo à etnia dela uma característica, então isso é racismo, né? Isso é classificado como racismo. E você está tirando a individualidade da pessoa, né? E só que tem uma problemática aí nesse termo. Por quê? É um termo muito difundido, né? Chamar um homem negro de negão, uma mulher negra de bombom, são termos muito difundidos. E, inclusive, são difundidos entre pessoas negras, né? A gente ouve isso direto. E aí, por exemplo, um casal. A esposa vai lá e chama o marido de negão, ou o marido vai lá e chama a esposa de bombom, minha bombom, coisa do gênero. É muito complicado a gente dizer que é errado para essas pessoas, porque é algo que já está, né, já tá dentro delas, já está dentro do Da relacionamento dessas intimidade delas, pessoas. né? É a intimidade, então Sim. é algo que eu diria que é passível de discussão, né? É, a E intimidade é uma linha tênue para muitas coisas, né? Então, se, né, ali no caso são pessoas que têm intimidade, mas sei lá, se é um piá tá no meio dos seus parça e passa uma mina, você de forma totalmente desrespeitosa, você vai falar assim, nossa, que bombom, tá ligado? Não, isso não entra, isso é racismo, além de machismo e vários outros aspectos, né? são coisas complicadas. Daí, Jaguar, você quer falar um pouquinho da cor do pecado? Por que esse termo a gente não gosta muito? Então, da cor do pecado, muita gente acha que é um elogio, mas na realidade não, né? É um termo racista. E sem dizer também que ela traz algo a cor preta, né, os corpos negros como um corpo desejável a pecar, né? Então, o que que é o pecado? O pecado, nesse sentido, é aquele algo gostoso, mas não é aquele algo certo, né? E além de você também fazer uso da hipersexualização, né? De você estar contribuindo para a hipersexualização dos corpos pretos, né? E isso atinge de forma muito mais impactante os corpos femininos, né? Onde você ouve bastante homens falando sobre né, da cor do pecado, em relação a mulheres que, em sua grande maioria, são negras de pele um pouco mais clara, né? Que a gente já vai comentar isso daqui a pouco, né, Joinha? Uhum. Mas isso é um termo racista. Ah, mas teve uma novela aí de uma emissora super grande que fez. E aquela novela da Cor do Pecado que teve aqui no Brasil, ela é uma novela que foi escrita por um homem branco. Você pode ter certeza que se fosse uma pessoa preta que tivesse escrito, jamais ia colocar esse tipo de termo, porque esse tipo de termo é um termo que afeta diretamente a nós. Tem alguma coisa a acrescentar, amigo? Não, perfeito. Tenho nada não. Não? Então vamos entrar um pouco agora na estética, né? É, ontem as meninas deram uma aula
aqui pra gente sobre a estética e tal, e agora a gente vai falar sobre alguns termos, né, relacionados à estética. E o primeiro Né? é aquele, joinha, já ouviu? Nossa, é negro, negro, mas é cheiroso, né? Já ouviu Hum, essa? ou é negro e bonito. Nossa, você é Nossa, um não, é negro tão negro. bonito. Nossa, é um negro tão bonito. Olha que negra cheirosa, né? Aí, vamos voltar um pouco na história, né? Porque a gente precisa conhecer a história para a gente não cometer os mesmos erros, né? Já dizia aí um filósofo famoso. Como que surgiu, né, Joinha, essa questão do negro cheiroso? Quando você pega lá na época da escravidão, aqui no Brasil, os negros, os escravos, eles eram responsáveis por jogar os excrementos e as excretas, xixi e cocô, gente, das pessoas que sua grande maioria eram brancos, fora, né, em aterros, enfim, onde... Eita, Caiu o celular. Joinha Gente, o caiu. celular tomou uma queda aqui, como vocês podem ver, né? Vamos, espera aí. Tudo Acontece. bem, amigo? É a gambiarra, Voltou? gente. Meu celular tá. Opa! Oh. Quem vê a gente na telinha não tem noção da gambiarra que tem na nossa volta, né? Quem vê o close Mas não vê o corre. Olha, no meu corre. deu certo. Enfim. Aí esses negros, eles, ao jogar esses excrementos, essas excretas, esse cocô xixi das pessoas, que sua maioria eram brancas, eles se contaminavam, né? Muitos morriam de doença. E eles ficavam, é óbvio, fedidos, né? Porque caía ali essas excretas, esses excrementos nessas pessoas. E aí começou a criar, né, todo o mito do negro ser fedido, né, Joinha? Uhum. E aí É um com isso a termo. gente pode falar da nhaca também, né? Uhum. Se você quiser falar da nhaca, você. Então, O Jaguar. tem- Só vou comentar que o Jaguar ele ficou muito surpreso com isso. Ele ficou muito eu, chocado quando fi, a gente estava eu estudando. fiquei, gente. Eu confesso que o nhaca eu não sabia, né? Qual que é a história do nhaca? Então, a gente, voltando do ponto, voltando do ponto da história, então você tem agora sendo criado, né, essa ideia do negro ser pessoas fedidas, né? Vai você, branco, ficar 5 dias sem tomar banho pra você ver, né? E além disso, existe um povo do Moçambique, né, que é o povo Inhaca, né? E aí pegaram e uniram, né, esse nome Inhaca, desse povo do Moçambique, a ideia do negro ser fedido no Brasil, né? E Uhum. aí hoje fala muito quando tem algo fedido, nossa, que Inhaca, né? Mas Inhaca, então esse é o histórico. Então muda, né? Nossa, que cheiro ruim, nossa, que podre, né? Podre é uma coisa que a nossa geração tá usando tanto, né? Que podre, usa podre, né, Nossa, Jair? sim. É só abrir o Twitter lá que é o comentário que a gente mais vê. Mas em relação da nhaca, inclusive, ele é muito mais utilizado para se referir a cheiro de pessoa, a cheiro corporal, odor corporal de pessoas retintas, né? De pessoas que são mais retintas, pessoas pretas, né? Então, aí, tipo, uma pessoa branca, ela não vai ser chamada, não vai, nunca ninguém vai falar que ela tá com uma nhaca, né? Então, isso ainda assim é um termo problemático, né? Mas para dizer que ele ainda assim é utilizado mais com um público específico, uma comunidade específica. É direcionado, né? Uhum. Racializado, né? É, Cabelo ruim. Cabelo ruim aí é algo que eu particularmente posso falar, né? Porque o meu cabelo é um cabelo crespo, Como vocês né? podem ver, meu E cabelo é liso, então uhum, Jaguar tem é, local de fala. Né? eu vou falar sobre isso. O meu cabelo é crespo, né? E quando eu era criança, sempre que tinha a oportunidade de eu cortar o cabelo, né? Porque eu vim do sítio, uma realidade totalmente humilde, eu não tinha condições de a cada 15 dias, de forma quinzenal, cortar o meu cabelo, né? E aí, quando o meu cabelo ficava grande, era muito bullying na escola, não bullying, racismo na escola, né? Falavam inúmeras coisas. Tinha gente que colocava lápis no meu cabelo, falava assim, perdi, sabe? Enfim, e aí você assistia televisão, você via os desenhos, você assistia filmes, e ali era só pessoas com cabelo liso, né? Você via propagandas de shampoo, condicionador, e era só cabelo liso, né? O que as meninas comentaram, a Elda e a Vi, elas trouxeram como até um termo interessante, né? Ditadura do cabelo branco, né? E nunca ensinaram a gente, nunca ensinaram a minha mãe, nunca ensinaram o meu pai a cuidar do meu cabelo, nunca me ensinaram a cuidar do meu cabelo até que eu entrei na universidade, conheci outras pessoas negras que me ensinaram, aí eu comecei a ver uma luz, usando também da internet, né?
Então, quando a gente fala cabelo ruim, o que é um cabelo bom, né? Cabelo duro? Mas espera aí, como assim? Esse dia o meu sobrinho, ele colocou a mão no meu cabelo e falou: "Nossa, tio, que macio, que fofo", né? Só que aí, a partir do momento agora que eu estou sabendo cuidar. E eu quero perguntar para quem tem um cabelo liso, se vocês ficar sem cuidar do seu cabelo, né? Porque é fácil tratar de um cabelo liso porque você vê o tempo todo como cuidar de um cabelo liso. Se vocês ficar aí um mês sem cuidar, sem passar shampoo, condicionador, sem cuidar da forma devida o seu cabelo, como que seu cabelo vai ficar? Agora imagina a gente que nunca teve acesso a isso, né? A gente nunca soube como cuidar e agora aí a internet e várias pessoas pretas estão tomando vários locais para poder falar sobre isso. Então, gente, além de ser racista, é de uma baixaria falar cabelo ruim, sabe? Tem um nome, é cabelo crespo, né? Se você não sabe, a gente divide os cabelos, de forma geral, em 4 tipos: cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo cacheado e cabelo crespo. O cabelo liso, ele é só liso e ponto. Quando você pega o cabelo ondulado, você tem tipo ABC. Quando você pega o cacheado, você tem ABC. E quando você pega o crespo, você tem ABC. Aqui está a maior diversidade de tipo de cabelo. E todos eles foram exclusos por muito tempo na sociedade para que um sobressaia, que é o cabelo liso. E que ele é só liso, ele não tem diversidade dentro dele, né? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre sobre cabelo ruim, né? Que isso é algo que realmente dói muito pra gente que é negro. Cabelo ruim, cabelo duro, até mesmo cabelo rebelde, fuá, são todos os termos, né, são sinônimos e que a gente tem que evitar. E como é o nome daquela bucha de aço lá, Jaguar, que você falou? Eu esqueci. Você viu aí que Da voltou? polêmica É, do Crespinha, né? Bombril, É, o Crespinho. Deu toda uma polêmica é. ontem com a Bombril, né, porque Então, votaram com o gente, Crespinho. Aí, sabe o que eles fizeram? Nota de repúdio, porque o Brasil só faz nota de repúdio ultimamente, tudo de bom, né? Ah, é. né? Aí, ô Daí, Joinha, a gente agora entra em uns conceitos, né, em umas expressões meio soltas, né, como africano. Quando você falou uhum. essa pra mim, eu fiquei chocado. Explica pra gente, por favor. Então, na verdade, esse termo, ele é problemático porque ele coloca uma pessoa que veio da África como qualquer... Você generaliza todas as culturas que estão presentes dentro do continente africano, né? Você generaliza tudo, você tira as individualidades de cada cultura, de cada etnia, como uma coisa só. Então, é assim, é preferível que se você souber o país da pessoa, então, por exemplo, tem um autor que ele é muito importante, inclusive ele já foi cobrado na UEL nos anos anteriores, no meu vestibular ele foi cobrado, que é o Mia Couto. Ele é um autor moçambiquense, então sempre que a gente falava dele, comentando assim, e até as aulas que eu assisti para quando eu estava estudando no vestibular, os professores falavam, o Mia Couto é um autor moçambiquense, de Moçambique, né? Então eles deixavam claro de onde que o cara era, né? Se você não sabe, você Uhum. pode falar assim, é um cientista, uma cientista, uma professora que é de algum país da África que eu não sei. E aí você admite o que você não sabe mesmo, né? Tem que ter um pouco de humildade aí para admitir, porque se você falar que a pessoa é africana ou é africano, você acaba generalizando tudo. E é muito importante a gente entender isso, porque a África é um continente gigantesco, com muitos países, e o que é mais chocante, assim, dentro de um mesmo país, nós temos etnias completamente diferentes, né? Lembrando que os países, eles foram delimitados, né, por conta do neocolonialismo, então foi sempre um branco que disse onde a fronteira começava e terminava, e fez etnias rivais viver dentro de um mesmo território, isso causa problemas até hoje e tudo mais. Um pouquinho aí de história geral, mas é importante a gente entender que esse termo não é muito aceitável. Um outro termo que é semelhante, só para vocês terem uma noção, é chamar qualquer pessoa que é da Ásia de japonês, né? Só fazendo um Nossa, sim. comparativo. São coisas diferentes, né? Mas assim, fazendo um comparativo, uma analogia, a gente sabe que a Ásia também é um continente gigantesco, e dentro desse continente a gente tem muitos países, cada um com uma cultura diferente, cada um com características físicas diferentes, né? Etnias diferentes, e você chamar pessoas da Ásia de modo geral como simplesmente japonês uma coisa extremamente racista também.
Com certeza. A gente também pode trazer isso aqui pro Brasil, né? Chamar todo mundo que mora na região nordeste do Brasil de nordestino, né? Exatamente. A gente conhece o Nordeste, né? Como sendo formado por vários estados. Cada estado tem uma cultura, cada estado tem o seu dialeto, tem o seu modo de falar. E as pessoas Uhum. que são do Nordeste, elas odeiam ser chamadas de simplesmente nordestino, ou a gente entender que os nordestinos são todos iguais, né? Como se fosse uma massa única, uniforme e sem individualidades. E não é bem assim. Não é bem assim. Isso mesmo. Criado mudo. Esse, quando eu falei pra minha mãe, ela ficou chocada, sabe? O criado Pode mudo, falar. né, joinhas? Eram escravos, né, geralmente mulheres, que ficavam a noite toda em pé e quieta, não podia falar nada, segurando geralmente um copo de água pro senhor de engenho, né, pro casal ali que estava dormindo. Então era a criada muda, né, o criado mudo que ficava a noite toda ali quietinha sem poder falar nada, né. E aí, joinhas, a gente tem alguma coisa para poder trocar, né? Porque criado mudo é uma coisa que ficou muito fixada, né? Qual alternativa a gente pode pensar para criado mudo? Então, hoje em dia, o que é o criado mudo hoje em dia, né? É um móvel. Quando você É um utiliza esse móvel. termo, você está se referindo a um móvel, que é o quê? Uma Uhum. mesa que vai ficar ao lado da cama. Então, você pode chamar essa mesa de cabeceira ou mesa de canto, né? Então, inclusive, alguns sites, eu não vou saber se está nome de empresa, tá, gente? Mas alguns sites dessas empresas que vendem móveis, elas já trocaram o termo de criado mudo para mesa de cabeceira ou mesa de canto. Porque Muito bom. é essa ideia que as pessoas querem passar. Né? Então é um termo racista que surgiu em um contexto racista, que hoje em dia não é empregado no sentido racista, né? Você está se referindo a um móvel, a um objeto, só que ele ainda assim, por conta da origem dele, por conta A origem. desse impacto que ele teve, não é adequado a gente perpetuar isso. Então é importante que a gente troque ele para um sinônimo mesmo, e é uma coisa super fácil de fazer, né? Não tem Não segredo. é? Mesinha de canto, gente. Olha que bonitinho. Mesinha de canto, mesinha de cabeceira, né? E o Uhum. feito nas coxas? Nossa, como eu ouvi isso, principalmente na minha Sim, adolescência. sim. Nossa, o patrão chegava em mim e falava assim: Nossa, tá feito nas coxas isso aí, hein? O que quer dizer feito nas coxas, né, joinha? Feito nas coxas é algo ruim, né? Algo mal feito, né? Então vamos mudar para, nossa, isso tá mal feito, em vez de falar feito nas coxas, né? Mas onde mora o problema dessa expressão, joinha? Feito nas coxas? Então, a problemática desse termo é que as telhas, aí a gente tem que contar uma história, né? As telhas das casas antigamente elas eram feitas utilizando a coxa dos escravos como molde. Então, quem faziam as telhas eram as pessoas escravizadas. E elas utilizavam as suas próprias coxas como molde, né? Colocava o barro em cima, moldava, fazia a telha. E, obviamente, né, cada coxa é diferente, as minhas coxas são diferentes uma das outras, e a que é diferente da sua, que é diferente, enfim, de cada um. Por isso as telhas, elas eram diferentes entre si, e por isso elas não tinham um encaixe perfeito, né? Por isso que ficou esse termo feito nas coxas como um sinônimo de trabalho mal feito, por conta dessa relação que tem, essa relação histórica aí que eles têm. Isso. Você quer falar um pouquinho do termo meia-tigela, Jaguar? Um termo Sim, também sim. bem utilizado. Meia tigela também é aquela pessoa bem mais ou menos, que não é muito boa no que faz, né? Ou aquilo que não é muito bom, né? Você pega, sei lá, o trampo, o trabalho de alguém e fala, nossa, meia tigela, né? Quer dizer que não ficou tão bom, ou não ficou bom, né? Mas qual que é o problema do meia tigela? Que a gente pode trocar por, nossa, não ficou tão bom, né? O problema do meia tigela é que os escravos, quando eles, hoje a gente vê como trabalho, mas na época o Joinha falou e vale ressaltar, não era visto como um trabalho que os escravos faziam, porque eles não recebiam um salário, né? Quando eles estavam ali, então eu vou usar como nosso conceito de hoje de trabalho, quando eles estavam ali trabalhando, né? Eles tinham metas. Então pensa, você está falando de um povo que foi tirado do seu continente, foi trazido para cá contra a sua vontade, que boa parte morria no trajeto lá no meio do Oceano Atlântico, né? E ainda chegava aqui, era escravizado e ainda tinha que cumprir metas, né? Então, quando a gente fala, né, do racismo estrutural, é um pouco disso que a gente está falando. E em todo esse contexto que eu estou abordando para vocês, se a pessoa, na hora de se alimentar, os que não conseguiam cumprir a meta, eles ganhavam somente metade do alimento. E eles comiam numa tigela. Então eles ganhavam meia tigela
de comida, meia tigela de alimento. E aí eles também eram taxados como os meias tigelas, então eram os escravos que não trabalhavam bem, né? Então por isso que, em vez da gente usar meia tigela, vamos estar trocando aí, gente, tá? Por outros sinônimos, por outras formas de expressar o que a gente está querendo expressar naquele momento, né, Joinhas? Uhum. E um outro termo também, que esse é uma coisa muito importante também, relacionada à origem das pessoas que foram escravizadas. Elas foram trazidas para cá, né, tiradas do seu continente, tiradas de suas terras, da sua cultura, e elas, inclusive, elas não sabiam falar português, né? Isso é meio óbvio de perceber. Elas foram trazidas à força e elas não sabiam falar o idioma, a culpa não era delas, né? E essas pessoas que não sabiam se comunicar no idioma do país eram chamadas de boçais, né? Então, uma pessoa que não sabia se comunicar, um escravo, uma pessoa escravizada que não sabia se comunicar, não sabia falar o português, era chamado de boçal. Hoje em dia, a gente utiliza esse termo, o boçal, como um termo utilizado para expressar pessoas que são... Vocês ouviram? Voltou, amigo. Ah, tá. É que alguém me ligou, não sei quem foi, mas tudo bem. Já era claro, tenho certeza. Só é claro para me ligar mesmo. Só... Então, continuando, o termo boçal ele é utilizado hoje em dia para expressar, para designar uma pessoa que ela não é tão inteligente, ou uma pessoa que é atrapalhada, né? Então, é um termo que tem uma origem muito racista, porque ele designava essas pessoas que não sabiam falar português, essas pessoas escravizadas que não sabiam falar português, como pessoas burras. E hoje em dia a gente utiliza nesse sentido, para designar alguém que é burro, né? Enfim, não é um termo muito adequado. E eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas que jogam jogos online. E aí uma correção para todo mundo que joga comigo. Porque esses termos, eles são muito vistos dentro de jogos online, né? As pessoas acabam comentando muito, falando muito. Inclusive pessoas famosas, tal, que jogam há mais tempo. E é uma problemática. As empresas, hoje em dia, já estão chamando mais atenção. Então terminando o contrato, tal, ficando mais espertas em relação a isso, né? Por conta desse cunho racista que o termo tem. Mas ainda assim é importante que a gente se policie e ajude outras pessoas a se policiarem também. Né? Mesmo os seus amigos que estão jogando junto com você lá no LOLzinho, no Dota. Exatamente. Joinha, vamos, como falta, estamos entrando aqui na reta Pouco final, tempo. nos 10 minutos, vamos dar uma acelerada. Queria que você comentasse a expressão ter um pé na cozinha, né, e ter um pé na senzala. Ah, fulano tem um pé na cozinha, fulano tem um pé na senzala. O que que significa? Ter um pé na cozinha, ele está mais relacionado a mulheres, né? Porque quem trabalhava na cozinha das casas de engenho eram mulheres negras, né? Sempre que uma mulher negra, ou uma mulher parda, preta, cozinha, e ela cozinha bem, as pessoas acabam utilizando esse termo ter o pé na cozinha, né? Como se fosse um elogio, falando que ela cozinha bem, mas na verdade ela está Nasceu para remetendo. ficar na cozinha, né? Ela está remetendo à época em que as mulheres escravizadas, elas ficavam obrigadas na cozinha, né? E inclusive também tem um cunho machista aí, né? Como sendo a cozinha o local de permanência da mulher, enfim. As meninas falaram um pouco dessa noção aí referente ao feminismo negro na segunda. E o ter um pé na senzala, ele também está relacionado a esse quesito, né? Como se a pessoa, por ela ter alguma característica, né? Seja cor de pele, seja cabelo, enfim, por ela ter alguma característica que assemelhe ela a uma pessoa negra, ela pode ter um pé na senzala, como se algum antepassado dela tivesse vindo da senzala, algum antepassado dela fosse de origem negra, né? E aí, Joinhas, parece que a história do negro, né, quando a gente ouve essa expressão, parece que a história do negro surgiu na escravidão. E não, a história do povo negro foi interrompida pela escravidão. É esse pensamento que a gente tem que começar a ter, que existia um continente muito rico, que ainda hoje é rico, só que até hoje eles sofrem com vários processos, principalmente aí do imperialismo europeu, norte-americano, enfim. E tem uma outra expressão também, Joinha, que é o denegrir, que muita gente usa, né? Já ouvi muito advogado usando, né? Denegrir. E a gente pode mudar o denegrir para manchar, né? Você denegriu a minha imagem? Não.
Você manchou a minha imagem, você está jogando a minha imagem na lama. Você difamou a minha pessoa, né? Porque o que significa o denegrir? Significa tornar-se negro, né? E novamente a gente volta naquele diálogo de que tornar-se negro, que o negro é usado muitas vezes como algo pejorativo, como algo ruim. Então é como se você está me tornando a minha imagem negra, isso é ruim. É aí que mora o problema da expressão denegrir, que novamente eu repito, a gente pode trocar por manchar a imagem, difamação e vários outros sinônimos, né, Joinha? Uhum. Um termo que eu gostaria de comentar é doméstica, que foi um termo que, assim, pouquíssimas pessoas sabem, né? Que é referente ao quê? Uma mulher que era escravizada, ela, para trabalhar dentro de casa, dentro da casa dos seus senhores, ela deveria seguir algumas normas. Não, ela não poderia trabalhar de qualquer jeito, ela não poderia se vestir de qualquer jeito, né? Então ela teria que ser domesticada. E é isso que é importante a gente ressaltar, que essa noção de que o negro era tratado como um animal, ele não era uma pessoa, o escravo, né, a pessoa escravizada, ele não era tratado como uma pessoa, ele era tratado como um animal. Então, para ele trabalhar dentro de casa, junto com outras pessoas, né, ele deveria ser domesticado. E esse termo ele ainda é utilizado hoje em dia. Uma mulher que trabalha com serviços de casa, ela é chamada de doméstica, né? Mas o cunho dele é um cunho extremamente racista, como se uma pessoa precisasse ser domesticada para trabalhar dentro de casa. Inclusive, a origem dessa profissão é uma profissão tanto quanto problemática, né? Não questionando quem tem essa profissão, só dizendo que a origem dela é uma origem problemática e que outros pensadores, e principalmente outras pensadoras, vão falar disso, né? Se a gente for pesquisar um pouquinho dentro dessa história, eu não vou ficar falando disso aqui, porque não é cabível, mas se a gente pesquisar um pouquinho dentro dessa história dessa profissão e do como o trabalho de casa é um trabalho não remunerado, enfim, é uma coisa aí que muitas pesquisadoras falam bastante. Tenho certeza que vocês vão É, ver isso por cima. tanto é que quando a gente pensa, né, na empregada, né, tentando não usar o doméstica, né, pela questão que o Joinha já falou, as empregadas, elas só em 2014 ou 2015, 2015, se não me falha a memória, que elas tiveram direito pela Constituição brasileira em uma emenda constitucional, direito a 13º, né? Então essas pessoas, que sua grande maioria as empregadas são mulheres negras, elas só em 2015, mais de 500 anos que conseguiu ter direito ao 13º, né? Sim. Então, é algo. E já que você falou a questão de animal, né, do doméstico, né, trazendo para uma lógica também do comparativo com o animal, existe o mulato, a mulata, né, que é o mulato e mulata. Você quer explicar para a gente, Joinha, por favor? Eu explico, tá. É que assim, uma pessoa mulata e ou um homem mulato, né? Ele é tido como uma mistura entre uma pessoa O híbrido, branca e uma né? pessoa branca e uma pessoa preta, negra, enfim. E daí a gente tem que ver a origem desse termo, né? O termo Que vem de mulata, mula, né? perfeito, vem de mula. E o que é uma mula, né? A A mula, mula gente, é um é animal híbrido. E aí, ele é um animal entre um híbrido. jumento e uma égua, né? Exatamente. E o pessoal que não é da área das biológicas não sabe muito bem esse quesito, mas o que acontece? Um animal híbrido, ele é a junção de duas espécies. Então, jumento é uma coisa, égua é outra, são duas espécies completamente diferentes. E aí se juntava, nasceu um híbrido, que é a mistura dos dois. Qual é a problemática? Um animal híbrido, ele não se reproduz, né? Ele é infértil. E, então ele não é uma espécie, ele é uma mistura mesmo. Então uma pessoa mulata, ele era tido como uma pessoa, uma mistura de duas raças, né? O branco e o negro, e ele teria essa noção de infertilidade, e além disso, teria essa noção de branqueamento, né? Que uma pessoa mulata, ela é mais branca, tem a pele mais clara, melhor me corrigindo, ela tem a pele mais clara. Então por isso ela é aceitável, por isso ela pode trabalhar, né? E É, e, o termo mulata, ele é muito utilizado no sentido de sexualização, né? Para não chamar sim. as pessoas de negra ou de preta, às vezes o pessoal acaba utilizando mulato como no sentido de sexualização. É uma forma de enriquecimento, né? Isso. Tiago, E já... também,
Já Pode falar. deu o horário, né? Então, para É. finalizar, já que você falou do branqueamento, né, que o Brasil, lá no início do século XX, começou com esse pensamento de branqueamento da população, tem o termo que é muito difundido, que é o morena, morena, né? O moreninha, moreninha, né? Que é tentando tornar o negro, né? Principalmente os negros de pele preta, né? Os negros de pele escura, como socialmente aceitável, né? Por parecer mais com o branco, né? Então, as pessoas elas têm no seu imaginário a ideia de que é errado falar preto, falar negro. Não, gente, o errado é você tentar suavizar algo que não tem o porquê ser suavizado, porque não tem problema, não existe problema nisso. Então, o moreno e a morena cai nessa perspectiva, né, ô Joinha, de tentar embranquecer, de tentar tornar tolerável por parecer mais com o branco, né? Então, quanto menos de pele preta, quanto menos retinto você for, pensando pela lógica da sociedade racista, mais vantajoso mais tolerável você é. E isso é de um equívoco tão grande, isso é de uma irracionalidade tão grande, né? Então, em vez de falar morena, morena, vamos tentar trocar ao pouco. Eu sei que não é de uma vez, para quem já tem isso muito enraizado, vamos tentar ao pouco, tentar falar negro, negra, preto, preta, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa as falhas técnicas aí. Quem vê o close e não vê o corre, né? Quem Então sabe é faz ao isso. vivo. Qualquer dúvida é só mandar lá pro Instagram do CPV que a gente responde por lá. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.